Vou pedir para que você fique conosco até o final. Nós temos muita informação bem legal com relação a essa parábola. A gente já ouviu tantas ministrações a respeito dela, então a gente acha às vezes que temas como esses, eles não chamam tanto a atenção, mas eu devo dizer, amados, que existe todo um contexto, uma gama de informações que às vezes nós não nos atentamos quando você ouve uma ministração de um modo mais corriqueiro no culto. A ideia hoje é que a gente vá mais devagar, e verso a verso, claro, dentro do nosso tempo limite, né? Nós vamos tentar explicar e contextualizar essa palavra no seu sentido original, no seu objetivo original, quando Cristo contou. Então hoje o nosso assunto é a parábola do filho pródigo. Amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, é um prazer poder estar com vocês. E galera, vamos lá então? Vou pedir para você pegar a sua Bíblia e já nesse primeiro momento eu gostaria de que nós lêssemos essa parábola antes de nós jogarmos aqui a nossa introdução. Eu gostaria que nós lêssemos a parábola do filho pródigo. Se você puder, pega a sua Bíblia aí nas mãos. Nós vamos lá em Lucas 15, no verso 11 em diante. Amém? Vamos lá? Vamos nos lembrar aqui de qual parábola que nós estamos falando? Diz lá então, Lucas 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criadores e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ok? Glória a Deus. Essa então é a parábola do filho pródigo, como nós assim a conhecemos. Amados, nós a lemos inteira aqui, depois nós vamos, se o tempo nos permitir, nós vamos pegar verso a verso e vamos conversando a respeito dessa parábola, tá ok? Mais uma vez, seja bem-vindo, você que entrou por agora. Estamos falando da parábola do filho pródigo. Amém? Está lá em Lucas 15, do verso 11 ao 32.
Então vamos lá, amados, antes de nós pegarmos verso a verso para tentar chegar à aplicabilidade dessa palavra e também contextualizá-la na sua ideia original, eu gostaria que nós introduzíssemos o assunto. Esse capítulo, amados, se você observar um pouco antes, você vai ver que esse capítulo fala de outras duas parábolas, que é da ovelha desgarrada, lembra daquela, das 100 ovelhas, e uma que fica para trás, e o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela uma que ficou para trás. Fala também a dracma perdida, que é a moeda de prata que a mulher perde e depois ela acaba que a encontra, e por fim fala dessa parábola do filho que se foi, mas que também fala do filho que voltou. Então, ou seja, amados, esse capítulo 15, ele é o capítulo do pastor que busca a ovelha, da mulher que procura diligentemente a sua moeda de prata e do pai que aguarda pacientemente o retorno do filho, tá? É só para nós entendermos o contexto e chegarmos no consenso da ideia central. Talvez eu vá dizer para você hoje que chamar essa parábola de parábola do filho pródigo não foi, com certeza, o nome mais ideal para ela dentro do seu sentido original. Mas vamos devagar. O significado então de filho pródigo ou da palavra pródigo, a título de introdução aqui, transmite um sentido de extravagância descuidada, ou seja, alguém que age além dos limites, alguém que extrapola. E esse agir além dos limites, ele pode ter tanto um sentido positivo como um sentido negativo. Eu sei que você já ouviu falar no sentido de elogios a palavra prodígio. Aquele menino é um prodígio, né? Aquela pessoa tem vários prodígios. Por quê? Porque a palavra prodígio, ela tem uma conotação também positiva. No caso aqui do pródigo, é alguém que teve ações exageradas. E no caso do filho pródigo, ações que não eram positivas, né? Então nós temos alguns exemplos do significado da palavra, que pode ser tanto esbanjador, gastador, como também pode ser generoso ou alguém abundante em distribuir, em fazer atos de bondades. Então é só para a gente entender o significado da palavra pródigo. O nome, amados, filho pródigo, veja bem, o nome filho pródigo que se encontra aqui na nossa Bíblia, no subtítulo dela, você vai ver que toda a nossa Bíblia, ela está rodeada por subtítulos. Eu não sei se você sabe, mas esses subtítulos, eles não pertencem aos textos originais, ok? Nós o fizemos para poder facilitar o nosso entendimento e o nosso estudo. Portanto, o nome filho pródigo, veja bem, ele não é divinamente inspirado. Ele não estava no texto original do Evangelho. Então, amados, pode ser que, sendo assim, não sendo divinamente inspirado, né, eu e você tenhamos falhado ao interpretar alguns subtítulos que estão na palavra de Deus. Olha, ou seja, esse título então ele não consta no Evangelho original de Lucas, e esse também não é o título mais apropriado para essa parábola aqui, porque nós vamos perceber no decorrer aqui, de um modo rápido, que essa parábola ela vai falar muito mais de um pai que busca por pecadores, que busca por pessoas perdidas, de um pai que ama e busca o pecador, do que propriamente de um filho que se afasta, ok? Nós vamos perceber isso enquanto a gente caminha aqui no nosso estudo. Então, fala-se muito mais de um pai do que de um filho. Por isso, amados, que nós temos tantas linhas de aplicação para essa parábola. Eu sei que você já ouviu ministrações dessa parábola pautada no filho, só que a ideia central dela não era essa. E nós vamos caminhar devagar para poder entender isso. Então, hoje nós vamos falar do seu contexto original. Bom, quem contou a parábola, obviamente, foi Cristo, ok? E quando Cristo contou essa parábola, ele tinha o seu público ali em volta que estava ouvindo. Qual que era o público de Jesus, amados, que estava lá? Como nós já lemos já aqui no texto, aliás, nós só lemos a parte do filho pródigo, mas depois nós vamos ler aqui os versos anteriores, mas para não fugir o raciocínio inicial da nossa introdução, eu vou já adiantar para vocês aqui. Quando Jesus conta essa parábola, ele está falando com publicanos e com pecadores, ok? Além de também estar presente os fariseus e os escribas. Então esse era o público de Jesus. Veja uma coisa, vamos devagar. Quem eram os publicanos? Amados, os publicanos eram judeus.
eram judeus, veja, que estavam a serviço do Império Romano. Então eram pessoas que haviam sim sido desprezadas por todos, porque eles eram vistos como traidores, certo? Então os publicanos eram vistos como traidores porque eles estavam a serviço do Império Romano, muitos deles coletores de impostos. E quem eram os pecadores que a Bíblia titula aqui? Eram os gentios que não conheciam a Deus, que não conheciam as leis? Não, não eram esses não, amados. Os pecadores aqui que eram desprezados pelos religiosos da época eram judeus que não mais atentavam para as leis de Moisés, que não mais observavam os princípios da lei. Eles haviam desanimado diante de todo o contexto de dificuldade que eles viviam, eles haviam desanimado. Então veja, os publicanos eram também judeus, pessoas que estavam a serviço do Império Romano, eram vistos pela sociedade, pelos religiosos como traidores, e os pecadores eram judeus, os publicanos era esse contexto aí daqueles que estavam a serviço do Império Romano, e os pecadores eram esses que não mais atentavam para as leis, eles haviam desanimado. E com isso, amados, eles eram excluídos pela sociedade judaica, pelos religiosos da época principalmente escribas e fariseus. Então, mais uma vez, amados, aqui nós percebemos o seguinte, aquilo que nós já falamos, nós notamos o sentido dessa parábola, porque Jesus estava falando com pessoas que estavam rejeitadas, pessoas que estavam afastadas de Deus, pessoas que estavam longe de Deus, e pessoas que eram rejeitadas pela própria sociedade judaica. Essas eram as pessoas para quem Jesus estava dirigindo essas parábolas. Havia uma orientação, amados, por parte dos religiosos daquela época, para que a gente possa compreender todo o contexto da parábola do filho pródigo. Qual que era a orientação dos religiosos da época? Era a de que todos deveriam ficar longe, veja bem, longe desses dois tipos de pessoas, dos publicanos e dos pecadores. Então eram pessoas excluídas, descartadas, vamos dizer assim, pelos religiosos da época. Então, Jesus, amados, você vai perceber e você deve lembrar nos textos do Evangelho que Jesus ele fazia totalmente diferente. Enquanto os judeus falavam assim, fique longe de publicanos e de pecadores, de pessoas que não atentam para as leis de Deus, Jesus, amados, sentava com eles, comia com eles, andava com eles e procurava-os. A exemplo dessa situação aqui de Lucas 15. Então, Jesus fazia algo totalmente diferente. Por exemplo, Mateus, um dos apóstolos, nós vamos nos lembrar aqui, ele era um publicano. Onde está escrito isso? Mateus 10, verso 2 e 3. Está o nome de todos os apóstolos lá e de quem eles eram. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses, veja bem. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Então veja, enquanto os religiosos falavam para que as pessoas deveriam se afastar dos publicanos, né? Jesus colocou um para ser seu apóstolo. É só para a gente entender o contexto dessa parábola aqui. Vamos lá. Enfim, amados, essa ação de Jesus, obviamente, ela escandalizava totalmente os doutores da lei da época, os fariseus, né, e os escribas. Eles questionavam a Cristo, como foi feito aqui em Lucas 15. Né? Lucas 15 foi uma dessas ocasiões em que teve esse tipo de questionamento. Lucas 15 é o capítulo que nós lemos aqui, a parábola do filho pródigo. No verso 2 diz assim, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então eles fazem um comentário, uma murmuração, certo? Então os rabinos, eles até, amados, esses escribas e fariseus, eles até concordavam que Deus, ele recebia um pecador arrependido, certo? Agora, eles não entendiam que esse Deus, ele busca o pecador arrependido, que o próprio Deus busca pelo pecador arrependido. Isso eles não tinham em mente. E por isso eles questionavam dessa forma. Bom, dito isso, amados, vamos lá. A ideia central da parábola do filho pródigo, portanto, veja bem, não é uma história de um filho perdido. Não é a história de um filho que se perde. Não é, pastor? Não é. Qual que é a ideia central, amados, da parábola do filho pródigo? A ideia central é falar de um Deus cheio de amor para com o pecador. Essa é a ideia central, amados, dessa parábola. E se você notar comigo, as três parábolas contadas em Lucas 15,
inegavelmente transmitem uma única ideia central, que é o extraordinário amor de Deus pelo pecador, que é o resgate, que é a alegria de Deus, amados, quando um pecador se converte. Agora, para a gente poder ter mais propriedade ao afirmar isso, eu vou rapidamente ler com você e nós vamos avaliar aqui o início do capítulo, para a gente poder lembrar de quais são as outras duas parábolas que antecedem a parábola do filho pródigo. Porque veja, a parábola do filho pródigo, ela não foi um ato específico isolado, ela é uma conclusão de um raciocínio que Cristo estava lançando ali naquele momento, diante do comentário dos fariseus e dos escribas que diziam, questionando ele: por que você se assenta com o pecador e com o publicano? Por que você faz isso? Então ele começa a discorrer uma ideia e ele lança duas parábolas iniciais e conclui com a parábola do filho pródigo. Para a gente poder então falar com mais propriedade, eu vou convidar você a novamente ir em Lucas 15, capítulo 15, do verso 1 ao 10. Rapidinho nós vamos ler aqui, ó. Diz lá então, a resposta de Jesus, para os fariseus. Veja, e chegavam a ele, todos os publicanos, como nós temos dito, e pecadores para o ouvir. Chegavam a quem? Chegavam a Cristo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então perceba que essa murmuração dos fariseus e escribas é o que motiva Jesus a contar essas três parábolas. Então vamos pegando aqui a ideia central. E ele lhes propôs esta parábola dizendo... E aí Jesus começa a dar a resposta: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Veja, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Percebe, amados? Veja, fala-se da alegria de um pastor que encontra a sua ovelha e fala-se da festa no céu por um pecador arrependido. Então por que Jesus se assenta com publicanos e pecadores? Ele começa a dizer, ele começa a discorrer. Veja que a alegria de uma ovelha que se perde e é resgatada, veja, vale muito mais do que 99 ovelhas que na verdade não precisavam de arrependimento, entende? Então ele vai discorrendo o valor daquelas pessoas que eram desprezadas. Ele vai dizendo devagar que aqueles publicanos com quem ele estava se assentando e os pecadores que eles julgavam como pecadores com quem ele estava se assentando têm muito valor, e mais valor até do que outros que na verdade não precisam de arrependimento. Em outros textos bíblicos nós sabemos que Jesus fala de modo claro que ele veio para buscar o pecador, para resgatar o pecador. Então a parábola do filho pródigo, ela tem essa ideia principal, a de dizer e falar de um Deus cheio de amor que resgata o pecador. Mas ele, amados, ele foi discorrendo mais. Ele não contou só essa parábola não do filho, da ovelha que se perde. No verso 8 ele vai dizendo: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não se acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E verso 10, e achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Percebe, amados, que Jesus está discorrendo para aqueles escribas e fariseus em resposta, dizendo o seguinte: eu zelo por aqueles que se perderam, eu vim para estes que se perderam, eu não vim para os doentes, aliás, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Assim Cristo fala em outros textos aqui mesmo do Evangelho de Lucas, e ele começa a discorrer essa ideia. Portanto, amados, nós estamos falando aqui, nessa parábola, nós estamos falando de um Deus que busca, veja, que busca e que se alegra com a conversão de um pecador. Então, quando nós falamos da parábola do filho pródigo, o foco não é o filho, o foco é Deus, o foco é mostrar um Deus cheio de amor que resgata o pecador. Então, a explicação e o significado dessa parábola, veja,
Essa parábola, amados, ela é muito rica em detalhes, nós sabemos disso, né? A parábola do filho pródigo, ela é muito rica em detalhes, por isso que existem várias perspectivas diferentes e aplicações diferentes. Só que hoje nós vamos nos atentar na sua mensagem central, no seu objetivo central e real, conforme o contexto do momento em que ela foi descrita. Nós temos lá então os personagens da parábola do filho pródigo. Vem comigo aqui no raciocínio. Nós vamos ter o pai, certo? Nós vamos ter o filho mais novo e nós vamos ter também o filho mais velho. Então veja, apesar de Jesus, amados, ele não dar nomes, né? Mas quando nós analisamos ali os interlocutores, claramente nós identificamos quem é quem, certo? Então o pai, obviamente, representava Deus na parábola do filho pródigo. O pai, obviamente, representa Deus. Isso aí é indiscutível. O filho mais novo, amados, veja, o filho mais novo, que é aquele que se perde, que é aquele que não atenta mais para as leis, que é aquele que se rebela contra o pai, é aquele que se afasta, é aquele que vai para longe. O filho mais novo está configurado, amados, justamente nos publicanos e nos pecadores. Então Cristo monta uma parábola de modo excepcional, abrangendo todos que estavam ali ouvindo. Entende? Então o pai é Deus, o filho mais novo eram os publicanos e pecadores que estavam ouvindo a Cristo, para que Cristo pudesse dizer a eles: ei, eu vim para resgatar vocês. Eu sou o Deus de amor que vim para resgatar vocês. Eu sou o pastor das ovelhas que está buscando a ovelha que se perdeu. Eu também represento a mulher que perdeu a sua dracma e que a buscou com diligência, varrendo a casa e revirando tudo para achar a dracma que se perdeu. Então Cristo está dizendo: eu sou esse Deus de amor, falando uma mensagem de esperança para os publicanos e pecadores que estavam ouvindo. E quem é o filho mais velho? O filho mais velho, amados, é os fariseus, porque o filho mais velho é aquele que olha para aquele contexto e diz: como que você se assenta com essas pessoas? Entende? São aqueles que taxavam todo mundo, são aqueles que seguiam as regras, os ritos, a religiosidade, amados, totalmente exagerada na conduta deles. Eles são o filho mais velho, que quando chegou na porta da casa e viu a festa, repudiou e falou: você não deveria se assentar com esse menino, você não deveria receber esse menino de volta. Percebe, amados? Então esses são os personagens, e Cristo então, diante disso, ele começa a discorrer a sua ideia. Então veja, Jesus direciona, portanto, amados, essa parábola aos fariseus, ok? Aos fariseus. Então lembre-se, tudo começa com aquele comentário que nós lemos, Lucas 15, verso 2, né? Que diz lá, ó: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então tudo inicia aqui. É comum, amados, que eu e você ouça, e certamente nós já ouvimos muito ministrações sobre essa parábola, com foco ou com a ênfase no filho, ok? E também aplicada ao filho que saiu da casa do pai e tal, e a gente já fez vários estudos nesse sentido. Sabe, amados, não é errado. A palavra de Deus, dá para você adaptar realidades do nosso dia a dia e sem você fugir do contexto original. Dá para ter esse tipo de ensinamento também, tá ok? Não estou dizendo que seja errado, mas hoje nós vamos pegar de modo a ideia central no seu contexto original. Então, Jesus, amados, portanto, ele enfatiza muito mais, por exemplo, o primogênito, que era o filho mais velho. Entende? Por que o primogênito? Porque a resposta era para o primogênito, era para aqueles que representavam o filho mais velho, os escribas e os fariseus. Percebe? Então, Jesus, na verdade, enfatiza muito mais isso, a resposta que ele estava dando. Então, olha só, porque o primogênito, então, representava os escribas e os fariseus, justamente, Jesus tinha justamente o intuito de responder eles, né? Diante do comentário que eles haviam feito. Ok, amado? Dito isso, então, o real sentido da parábola qual era? Então vamos lá. Vem comigo, mostrar o amor de Deus, ok? Mostrar a alegria de Deus no resgate de um pecador, mostrar a forma como Deus ama, veja bem, como Deus ama de um modo incondicional, mostrar também, amados, e reafirmar o grande foco do Evangelho e o grande propósito e objetivo de Cristo quando ele estava aqui conosco, que era justamente falar de um Deus que estava diligentemente, incondicionalmente buscando o pecador arrependido. Esse era o grande foco. Então, abrindo um parênteses aqui, amados, e para reforçar também essa ideia, veja que Cristo diz em outra ocasião em que ele foi igualmente questionado. Agora nós vamos lá em Mateus rapidamente, Mateus 9, verso 11 ao 13,
Cristo vai dizer o seguinte, a história lá diz o seguinte, né? E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come? Isso é uma outra ocasião. É só para reforçar essa mesma ideia aqui da parábola do filho pródigo. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médico os sãos, mas os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Veja o que Cristo está dizendo. Ele veio para os doentes diante de um questionamento, por que você está dando atenção a pecadores e pessoas que são desprezadas, que não merecem crédito? Então Cristo fala, eu não vim para os sãos, eu vim justamente para os doentes. E aí Cristo vai e faz uma citação de Oséias capítulo 6, verso 6. Ele diz, olha aqui, preste atenção, misericórdia eu quero e não sacrifício. Dizendo para os fariseus, vocês estão focados em regras, em leis, em ritos. Eu vou dizer algo para vocês, não é isso que eu quero misericórdia, eu quero relacionamento, eu quero amor, eu quero apego às almas, eu quero ter proximidade com os pecadores, porque eles são quem de fato precisam. Eu não estou desprezando os ritos e as regras, amados, porque nós temos que olhar para elas, mas elas não podem ser a prioridade da nossa vida. Então, Jesus faz menção, ele cita aqui Oséias 6,6. O que está escrito em Oséias 6,6? Eu já anotei aqui para nós, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Tá? Então ele conclui no verso 13 lá de Mateus 9 que nós estamos citando, ele conclui dizendo assim, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Entende? Então, tudo isso para dar a ideia do porquê que Jesus estava contando aquela parábola do filho pródigo, para que a gente tenha muito claro na nossa mente que não se trata de um foco no filho, mas de um foco em um Deus que ama o pecador e busca o pecador. Por isso, amado, Jesus contou então a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho perdido, a saber, o filho pródigo, como nós estamos estudando hoje. Tá ok? Então, amados, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos pensar quando nós lemos a parábola do filho pródigo. Agora nós vamos devagar, verso a verso, e vamos tentar pegar a aplicabilidade dos textos para a nossa vida, além de entender também o seu contexto. Então, Lucas 15, verso 11, que nós já lemos, vai acompanhando aí com a gente, tá? Que é justamente o início da parábola. Ele inicia dizendo o seguinte, e disse, certo homem tinha 2 filhos. Então ele começa dando um exemplo de um homem que tinha 2 filhos. Por que filhos, amados? Porque essa era a ideia central, falar do amor de um pai para com o filho, entende? Então veja, não eram 2 escravos no exemplo, não eram 2 empregados no exemplo, não eram 2 pastores no exemplo, não eram 2 presbíteros, 2 diáconos, eram 2 filhos, ou seja, Jesus traz já de início uma revelação para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali. Qual a revelação? A de que Deus é Pai. Por que trazer essa revelação? Porque os fariseus e escribas não viam a Deus dessa forma, viam Deus como Pai no sentido de Pai criador da natureza, criador do mundo, Ele criou todas as coisas, Ele é o Pai de todos, entende? Mas não no seu sentido literal. Nós costumamos falar o seguinte, Abraão é nosso pai, é o pai da fé, mas quer saber, eu nunca tive contato com Abraão, eu nunca vi Abraão pessoalmente, então eu não tenho um relacionamento de pai com ele, mas ele é meu pai na fé, isso eu sei que ele é, entende? Mas não tem relacionamento, não tem o convívio, a questão relacional. Então Cristo está dizendo o seguinte, Deus não é esse Pai criador de tudo somente, Ele é o Pai que cuida, Ele é o Pai que anda junto, Ele é o Pai que aproxima, Ele é o Pai que preocupa, Ele é o Pai que quer trazer o pecador de volta, Ele quer fazer com que o pecador se arrependa. Ele principia a parábola já tentando quebrar paradigma na mente dos escribas e dos fariseus que fizeram aquele comentário lá inicial, conforme nós lemos. Então veja, e por que ele faz isso? É justamente como nós lemos, né? A assembleia que estava ali reunida, eles não criam que Deus era o Pai no sentido de um Pai cheio de amor, mas simplesmente um Pai criador, né? Então Jesus precisava mostrar esse aspecto de Deus para poder discorrer na sua ideia. Então ele vai quebrando paradigmas aqui. Lucas 15 agora, verso 12, nós estamos devagar, lendo verso a verso para tentar compreender. E correndo também, né? Porque o nosso tempo é bem curto. Então vamos lá. E o mais moço
deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Amados, essa ação do filho, eu sei que nós já ouvimos isso, mas nós queremos reforçar essa ideia aqui. Essa ação do filho, veja, a atitude do filho é mais do que um desrespeito ao pai. É alguém que desprezou totalmente o pai. A herança, normalmente, ela era repartida quando o pai morresse. Entende? É assim até hoje na nossa cultura, né? Claro, salvo outras ocasiões aí de divórcio que pode ter alguma situação diferente. Mas naquela época, a herança era dividida unicamente quando o pai morresse. Somente quando o pai morresse. Então, quando um filho tinha esse tipo de postura, sabe? Ele demonstra claramente um desejo que o pai tivesse morto. Entende? Que o pai tivesse morrido. Amados, isso se assemelha muito a nós. Porque o pecador hoje, ele repudiou a Deus. Ele desprezou a Deus. Ele desprezou o pai totalmente. Então, essa é uma ideia totalmente aplicável e também pregar sobre isso não seria errado. Então veja, era como dizer ao pai: gostaria que você estivesse morto. Aqui também há uma demonstração clara, amados, de falta de amor ao pai, de apego ao pai. Então Jesus está falando de algo, amados, dentro do contexto, construindo uma ideia, focando nos pecadores marginalizados que estavam ali. Entende? Porque o filho pródigo representava os publicanos e os pecadores que estavam ali ouvindo. Então veja, essas pessoas aí foram pessoas que sim, desprezaram a Deus, que sim, se afastaram. E aí ele vai discorrendo para que aquelas pessoas pudessem se encontrar dentro desse contexto. Então veja, é uma demonstração clara de amor total ao que o pai poderia dar, mas não de amor ao próprio pai, porque o filho estava interessado na sua herança unicamente. Então veja a aplicabilidade, amados, dessa parábola para nós hoje. Quantos de nós têm buscado a Deus no intuito somente daquilo que Ele pode dar? Quantos de nós, amados, têm procurado a Deus e dito praticamente assim? Claro que a gente não diz isso de modo claro, mas veja, quantas pessoas hoje estão buscando a Deus dizendo o seguinte: eu quero a herança, eu quero a parte que me cabe, eu quero a bênção, eu quero a solução do meu problema, eu quero a realização do meu sonho, é isso que eu espero de Deus. Eu não estou ligado diretamente a Deus, mas estou focado naquilo que Ele pode me dar. Quantos de nós tem feito isso hoje, amados? Então veja, é totalmente aplicável para os nossos dias hoje. Amados, como toda a palavra de Deus, ela transcende aos tempos, ela sempre é aplicável e atual. Esse é o grande poder da palavra de Deus. Então veja, ele não quis saber do desejo do pai, dos projetos do pai para ele, ele não quis saber do amor que o pai tinha para com ele não se preocupou com nada disso, aquele filho mais novo. Ele olha somente para si. Essa, amados, inclusive, é uma característica da nossa geração, essa de olhar somente para si. Eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu só dependo de mim para ser feliz. Isso é que o mundo está pregando. Ninguém precisa de um pai hoje, ninguém precisa depender de ninguém. Você pode fazer tudo hoje sozinho, você é independente, você consegue, entende? É uma característica, amados, muito atual hoje da nossa geração. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos do pai. Amém? Nós precisamos do pai, senão não tem projeto que vá dar certo, não tem vida que dá certo, não importa quanto dinheiro você ganhe. Se o pai não estiver no contexto, se o pai não estiver no plano, amados, não vai funcionar para a nossa vida. Não vai funcionar. Então, veja só, alguns estudiosos acreditam, amados, que aquele filho mais novo, ele recebeu na realidade, foi a 9ª parte da herança e não 1/3 da herança. Por quê? Porque o pai ainda estava vivo. E quando o pai ainda estava vivo, então se distribuía apenas a 9ª parte da herança para esse filho, caso ele exigisse, ok? Então, obviamente que permanecendo com o pai, ele teria muito mais opções, né? Teria um ganho muito maior, né? Na questão da herança. Agora, no Lucas 15, agora no verso 13, vai dizer assim, ó: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Partiu para uma terra longínqua. Sabe de uma coisa, amados? O filho mais novo tinha um plano. Ele tinha um plano para a vida dele. Ele tinha tudo traçado, ele já tinha imaginado tudo na vida dele. Por que dizer isso? Porque nós temos que pegar aqui o contexto, é claro, real, mas também ver a aplicabilidade dessa parábola para a nossa vida hoje. Quantos de nós tem planos? Eu tenho planos para a minha vida. Eu sei que você também tem planos para a sua vida. Amém? Você também tem planos, não tem? Você não tem sonhos? Não tem projetos? Coisas que você imaginou para você? Nós todos temos planos, amados. Aquele menino tinha um plano. Depois que o pai teve que vender
porque ele teve que fazer isso, vender a sua propriedade para poder fazer uma distribuição e dar a parte do filho. Ele tinha um plano, ele diz assim, poucos dias depois, a Bíblia diz, né? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, então partiu para um lugar longínquo, ele tinha um plano. Só que nesses planos que ele tinha, o pai não fazia parte e, na realidade, era para que ele ficasse o mais distante possível do pai. Ele vai para uma terra bem longe. Assim, amados, portanto, como cada um de nós que idealiza coisas, fazemos projetos, fazemos planos, e aí eu pergunto, Deus está fazendo parte desses projetos nossos? Deus está fazendo parte dos planos que nós temos traçado? Se em nossos planos, amados, não estivermos próximos do Pai, ou se não houver a presença do Pai, como nós já falamos, isso não vai dar certo, ok? Isso não vai dar certo. Lucas 15, verso 14, vai dizer assim, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Amados, aqui começa o contexto ruim da história. Ele começa a perceber que aquilo que ele fez não foi uma boa coisa, né? Os recursos se acabam, porque esse mundo não oferece nada sólido, não é? Para a nossa vida. Ele apenas, veja, naquele momento em que o recurso se acabou, ele estava longe dos amigos, em uma terra desconhecida e longe do pai, porque ele foi para bem longe do pai. O desejo, amados, mundano, ele é passageiro. Veja, ele é passageiro, ele é ilusão, ele leva embora a alegria, ele arruína a vida de um homem e ele traz solidão para a vida de um homem, ok? Esse é o contexto do mundo. Sabe, amados, mas veja uma coisa, por que Cristo estava discorrendo toda essa história? Para poder dizer para os fariseus o porquê que ele se assentava com publicanos e pecadores, como nós lemos no contexto. Então ele vai discorrendo um quadro de alguém que rejeitou o pai, que não liga mais para o pai, que rejeitou os princípios, porque aquele menino mais novo, sendo uma família judaica, ele certamente aprendeu toda a lei de Deus, mas o que ele fez? Ele desprezou, ele foi embora. Como os pecadores da época. Quem eram os pecadores? Eu torno a dizer, se você entrou depois, veja, os pecadores da época eram aquelas pessoas que não atentavam mais para as leis de Moisés. Os pecadores da época não eram os gentios, não. Eram os judeus que eram pecadores, que os religiosos da época diziam e taxavam como pecadores. Eram aqueles que haviam desprezado a lei. Esse menino aqui foi alguém que desprezou a lei. Então Cristo estava dizendo para aquelas pessoas ali, você que é pecador, que desprezou as leis de Deus, é com você que eu estou falando. E isso dando uma resposta para o comentário dos fariseus do porquê que ele se assentava com pecadores e com publicanos. Ok? Então ele vai discorrendo um quadro bem ruim, de alguém que fez algo muito ruim, desprezou a Deus, desprezou tudo e foi embora. E Cristo, amados, ele vai no extremo, porque Cristo ele é, né, excepcional, ele vai no extremo. Veja o que ele faz no verso 15 e no verso 16. Ele diz assim, e foi, contando a história da ruína do filho mais novo, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, para fazer o quê? A apacentar porcos. Amados, só de apacentar porcos já era uma tragédia. Por que que era? Porque judeu não podia tocar em porcos. Era um animal, para eles, amaldiçoado. Era um animal imundo. Então Cristo ele poderia ter dito um exemplo tipo, aquele menino foi jogado para cuidar de galinhas, para cuidar de ovelha, para cuidar de boi, de cavalo. Não. Cristo, ele vai no extremo. Ele vai no extremo da rejeição. E ele diz, para apacentar porcos, animal que era amaldiçoado pelos judeus. E não somente apacentar os porcos, Cristo vai mais além. Ele diz assim, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Então ele não só foi cuidar de porcos, mas ele também desejava se alimentar daquilo que os porcos comiam. É para que os fariseus, amados, que estivessem ouvindo, dissessem assim, mas este aí é o pior do pecador. Esse aí não merece, esse não merece. Então veja, Jesus aqui, então ele leva ao extremo o seu exemplo, para deixar claro para os fariseus, amados, que Deus perdoa, que Deus ama o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Eu quero abrir um parênteses aqui e lembrar, amados, que eu e você como cristão, nós costumamos ter algumas noções erradas de nós mesmos. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, eu e você temos valor para Deus, não temos? Claro que temos. Nós somos filhos de Deus.
nós nos convertemos e somos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe aquela prostituta que está hoje lá no centro da cidade, lá naquele lugar que nós conhecemos? Sabe aquela prostituta que trabalhou essa noite toda na prostituição? Pois bem, Deus a ama tanto quanto ama cada um de nós. Não tem diferença de amor. Não tem diferença. Deus ama todos, amados. A resposta aqui, quando Cristo conta a parábola do filho pródigo, era para dizer para aqueles fariseus que Deus ama, que Deus veio buscar o pecador, que Deus veio buscar justamente o publicano e o pecador. Entende? O foco dessa parábola, amados, portanto, não era o filho, mas é um Deus cheio de amor, que busca o pecador de um modo incondicional. Entende? Então eu e você, nós nos convertemos e estamos aqui agora e caminhamos com Deus. E somos filhos e agora somos chamados de filho. Mas não pense você que aquele que ainda não se converteu, amados, tem menos amor no coração de Deus para com ele, porque não tem. Deus ama da mesma forma. Da mesma forma. Amados, então, voltando aqui, nós devemos lembrar o seguinte, lembrar de que ele era judeu, aquele garoto era judeu, certo? Então veja, e como tal, ele não podia ter contato com os porcos, entende? Esses animais, eles eram considerados imundo pela lei, e isso está em Levítico, capítulo 11, verso 7, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas você pode anotar aí e conferir depois. Então veja, os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Por isso que Cristo dá o exemplo dos porcos. Por isso que Cristo fala, ele foi cuidar de porco e ele desejava comer a comida deles. Entende? Cristo era excelente, amados. Ele dá o exemplo perfeito. Então Jesus está dizendo o seguinte, não importa o tamanho do pecado, vocês estão rejeitando? Vocês me questionam porque eu sento com eles? Amados, a ideia de Cristo ali era dizer que Deus não rejeita, Deus ele ama, Deus ele acolhe todo mundo. Ele acolhe todo mundo. Então veja, seguindo aqui, Lucas 15 agora, o verso 17, 18, aliás do 17 ao 19 diz assim, ó, e tornando em si, o menino, né, que se afastou, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então veja, a palavra aqui caiu em si. No original, amados, grego, seria algo como recobrou a consciência, voltou a si mesmo, certo? Só que se você avaliar comigo, mesmo ele recobrando a consciência e voltando a si, veja, ele traz à memória não o pai propriamente, mas as coisas do pai. Ele fala da abundância de pão. Quando ele volta, amados, ele também não volta no intuito verdadeiro e que deve, na motivação correta. Ele fala da abundância de pão, ele olha o seu contexto de necessidade, ele diz, o meu pai tem pão com fartura, entende? Ou seja, essa parábola, amados, ela é para mostrar de modo muito claro, sabe? Para mostrar mesmo um amor incondicional do Pai, que está sempre à procura do pecador. Sempre à procura do pecador. Veja algo, amados. Veja o verso que se segue aqui, ó, o verso 20, diz assim, ó, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, veja, o menino estava longe, ele viu seu pai, entende? Viu o seu pai, o pai viu o filho, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, observe os detalhes do texto. Veja só, o pai o avistou quando ele ainda estava longe. Por quê, amados? Porque eu entendo que aquele pai estava todos os dias, todas as manhãs ou a todo momento olhando para o horizonte, aguardando o filho voltar ou na expectativa de que o filho voltasse. Por isso que ele viu o filho quando ele ainda estava longe, porque o pai já estava observando. Entende? Jesus está evidenciando o amor de Deus e o cuidado de Deus. Entende? Deus está agora, amados, olhando para o pecador e ansiando pelo momento em que ele vai se achegar
para que ele possa se alegrar, para que os anjos possam se alegrar, como foi o contexto que Cristo descreveu no início do capítulo 11, falando das 100 ovelhas, das 99 que ficaram e não necessitavam de cuidados, mas de uma que se perde, e o pastor vai atrás dessa uma que se perdeu, evidenciando, amados, o amor de Deus. Então, veja, se ele viu de longe, é porque ele estava olhando no horizonte, esperando a volta do filho. Então, quando o filho chega, ele o abraça, ele o beija, entende? Antes dele dizer qualquer palavra, quando aquele filho volta, ele não vai dizer: eu não falei para você, eu não disse para você não ir, por que você fez isso? Olha aí no que deu, agora você volta. Não houve nada disso, simplesmente Deus olhou, o pai olhou para ele e o abraçou, e o beijou, e o recebeu. Entende, amados, o tamanho do amor do Pai? É isso que está sendo evidenciado aqui. Não há cobranças, não há pergunta, não há nada. Por que não há isso? Porque o passado de um pecador não importa para Deus. Não importa para Deus. Quando uma pessoa se converte, amados, Deus olha para aquele momento e para frente. Não importa o que aquela pessoa fez, não importa tudo que ela viveu, não importa tantas coisas ruins que ela fez, não importa. Deus olha para frente. O passado, ele é esquecido totalmente. Percebe? Então Lucas 15 agora, verso 21 ao 23, vai dizer assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e as alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremo-nos. É isso que o pai faz. Veja uma coisa, qual que é o significado aqui desses elementos, desses versos? Veja, roupa, amados, naquela época, na cultura ali da época, era um símbolo de honra. Por isso que o pai fala: traz roupa e veste. Entende o amor desse pai? Amados, anel era o símbolo da autoridade. Ele diz o seguinte: pega o anel da família, põe no dedo, porque agora ele voltou para casa, porque agora ele faz parte da família, ele entrou para o corpo. Pega o anel, o que era símbolo de autoridade. Que anel que era esse, amados? Aquela certamente era uma família rica, e havia o anel continha o símbolo da família, e ele diz: pegue as roupas e veste-lhe, pega o anel e põe no dedo, porque agora ele voltou, ele pertence à família novamente. É isso que acontece quando o pecador se arrepende. É isso que Cristo estava tentando evidenciar e mostrar para os fariseus, para os judeus que estavam questionando ele ali, para os fariseus e para os escribas, que estavam questionando ele ali. E não foi só isso não, ele falou: pegue a sandália e calce ele. Por que as sandálias, amados? Porque, veja, um símbolo de que ele não era escravo, porque escravo andava descalço. Àquela altura ele deveria estar bem debilitado. Então ele diz: pegue a sandália e calce. Qual o significado disso? Ele não é mais escravo. Um escravo está aprisionado, e quem deixa de ser escravo agora está livre. Amado, Jesus, ele é esplêndido. Ele estava dizendo assim: eu vim para salvar justamente esse. E quer saber o que eu estou propondo? Eu estou propondo que eles se arrependam. Eu estou propondo que, se eles se arrepender, eu vou honrá-los, eu vou amá-los, eu vou colocar o anel da família no dedo deles, eles vão fazer parte do corpo de Cristo. Eu estou dizendo o seguinte: eles são escravos do pecado agora. Eu proponho libertação, eu proponho liberdade para essas pessoas. Então por que eu me assento com publicanos e pecadores? Porque este é o grande objetivo e propósito de Deus. Ele veio para estes, como nós lemos, ele veio para os doentes e não para os sãos. E Jesus estava tentando mostrar para aqueles fariseus e para aqueles escribas essa ideia central do que ele veio fazer, de quem ele era, e a ideia central no que está no coração de Deus, amados. Então o Pai, veja uma coisa, um detalhe desse mesmo verso aqui, e nós temos que correr aqui, porque nós temos que encerrar. Nossa live está acabando. Veja, o pai estava com tudo preparado para o retorno daquele filho.
Como é que a gente sabe que ele tinha tudo preparado para o retorno? Ele estava ansiando pelo retorno e ele já havia preparado todo o cenário. E ele diz assim, ó, ele manda preparar um bezerro cevado, como nós lemos no texto, certo? Então, veja, seria um novilho, veja bem, o que era um bezerro cevado? Seria um novilho guardado, usado somente em ocasiões muito especiais, ok? Esse era o contexto de um bezerro cevado. É só para a gente poder entender que o pai ele tinha tudo preparado. Então veja, era um novilho que estava guardado e usado somente em ocasiões muito especiais. Veja que o pai, ele sempre esteve com o controle nas mãos. O novilho já estava guardado. Ele prepara tudo, amados. Já está tudo pronto. Entende? Tudo já está pronto. Como assim já está pronto? Amados, a obra de Cristo naquela cruz deixou todo esse contexto pronto. Nós só precisamos nos arrepender e já está feito. Entende? Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo veio e morreu na cruz, deixou tudo pronto. Nós só precisamos nos arrepender e crer. E veja, a roupa já está pronta. O anel já está pronto, a sandália já está pronta, a festa já está armada, a casa já está cheia de pessoas para festejar o momento. Cristo deixou tudo isso pronto, nós só precisamos crer. Essa era a ideia central, amados, da parábola do filho pródigo. Falar de um Deus cheio de amor, que ama o pecador e que anseia por resgatá-lo. Anseia por resgatá-lo. Então veja, enquanto o filho esbanjava, o pai estava cuidando da provisão e preparando todo o cenário. Então, com isso, amados, nós vemos que essa parábola, ela fala da soberania de Deus que busca de modo ativo o pecador. Que busca de modo ativo o pecador. Você entende? Para nós concluirmos, amados, nós não vamos conseguir ler todos os versos. Eu sei que a Eusa, que é a nossa líder da escola bíblica, está nos acompanhando. Talvez ela vai ficar brava porque eu não consegui terminar todos os versos. Me perdoa, tá, Eusa? Mas eu acredito que a ideia central nós conseguimos falar. Então vamos lá. Diz assim, nós temos 6 minutos, eu tenho que encerrar. Lucas 15, 24, diz assim, ó. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então começaram a alegrar-se. Morto, bom, ele havia recebido, amados, toda a sua herança. E aquele pedido que aquele jovem havia feito, sabe qual era o costume da época? Aquele menino morreu para a família, diante da atitude que ele teve. Pegou a herança e se afastou. Ele morreu. Entende? Então por isso que o verso diz, ele estava morto e reviveu. E você vai lembrar comigo, lembra que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, ó, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entende? Essa é a ideia, amados. Perdido, vamos lá. Ele estava perdido porque, obviamente, ele se perdeu nas suas loucuras, desperdiçando toda a herança que recebeu. Então veja, no mesmo evangelho de Lucas, o próprio Jesus, ele declara o seguinte, lá em Lucas capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus está dizendo o seguinte, por que eu me assento com publicanos e pecadores? Porque eu vim para isso. Entende? Então ele conta a história do filho pródigo para dizer o seguinte, tá vendo, esse menino fez tudo errado, se afastou, ficou longe do pai, rejeitou a lei, rejeitou o pai, rejeitou a família, rejeitou tudo e foi embora. Mas eu o resgato e eu o recebo de volta. Por que eu me assento com publicanos e pecadores? Porque eu vim com esse objetivo, para salvar os que necessitam. Eu vim para os doentes. Então, qual é a mensagem principal do filho pródigo? Qual é o objetivo? É esse, amados. É evidenciar um Deus cheio de amor. Essa é a ideia principal. Ok? Amados,
Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco até aqui, Deus abençoe você. À noite, então, nós temos a nossa live, ok? Às 18h30, aqui mesmo pelo Instagram, fica ligado. Deus tem bênção para a nossa vida, ok? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e lembrar, amados, que nós servimos a um Deus que nos ama de modo incondicional. Ele abomina o pecado, mas quando o pecado perde a vez, perde a autoridade, amados, existe festa no céu, entende? Como foi feita a festa aqui para esse menino. Então, Deus abençoe a sua vida, nós vamos encerrar aqui. Nosso tempo já se esgotou, pelo meu reloginho aqui, falta 1 minuto e meio. Então nós vamos encerrar, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos logo mais à noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, amado.